você que está acompanhando aí a gente na nossa série Top das Galáxias, contando histórias inspiradoras com Regivan. Sou eu mesmo. Você me conhece? Não? Nem assim e nem assim? Rapaz, pois é, estou aqui para contar mais uma história para vocês. Mas, para início de coisa séria, né, vamos deixar esse óculos para cá e vamos seguir, né, no nosso encontro aqui, nossa história, né? Nossa história para hoje sabe quem? Noé. A história de Noé atravessa gerações, pois na história dele acontece um grande fenômeno chamado dilúvio. Mas antes de tudo, a palavra de Deus, que estou com ela aqui aberta diante de mim, apresenta, né, como aparece o nome de Noé na história, né? Quando Deus vê a corrupção do gênero humano, ele diz assim: rapaz, que esse povo está fazendo tudo o contrário do que eu desejava para eles. Está na hora de eu acabar com essa raça. Mas a Bíblia diz no verso 8 do capítulo 6 de Gênesis que, porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Por que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor? Logo em seguida, no versículo 9 em diante, vem dizendo: esse motivo são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e ele gerou 3 filhos. E o nome deles era Sem, Cã e Jafé. E a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Refletindo sobre este evento, né, essa ocasião na história, Noé, como um grande patriarca de Deus, né, patriarca bíblico, que foi chamado por Deus para um grande propósito, uma grande missão. Fazendo uma comparação sobre a forma como a raça humana estava e a forma como Deus relatou, né, a forma como Deus disse que a humanidade não estava lhe agradando. Lá no livro de Isaías, capítulo 24, verso 5 e o verso 6, também tem uma reflexão, né, a respeito dessa situação qual o profeta Isaías falou. Olha só o que ele disse: a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgrediram as leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso os moradores da terra serão queimados e poucas pessoas restarão. Olha só que profecia. Foi em um dado momento em que também, muito tempo depois, o povo de Deus, né, se encontrava na mesma situação aí de Noé, né? Na época de Noé, os homens eram gigantes, os homens casavam-se e davam-se casamento, o que a palavra de Deus disse. E aí Deus disse para Noé: Noé, vou acabar com a raça humana. Para isso eu quero que você me faça uma arca para que eu possa, né, salvá-los do dilúvio. Todo aquele que for justo, né, e íntegro, que é a característica de Noé, o motivo pelo qual ele achou favor diante de Deus. E aí ele foi um período de 120 anos a construção da arca, e a cada dia Noé avisava o povo que vivia nas suas indolências, os seus pecados, sobre que eles deveriam estar com ele na jornada de construir a arca, porque viria sobre o mundo um grande dilúvio que iria acabar com toda a vegetação, com todas as pessoas, caso não entrassem na arca. O que aconteceu na história? É que Noé reuniu seus filhos e sua nora em volta deste propósito, desse trabalho. Eles construíram a arca, né? Prepararam tudo que Deus havia pedido para eles fazerem, obedeceram a Deus no quesito do qual Deus instruiu para que eles fizessem essa arca. A gente vê o fator obediência como algo primordial no cumprir o propósito de Deus, fazer a vontade de Deus. Então, tal que quando fala aqui em Isaías que o motivo pelo qual a terra está contaminada é por causa dos seus moradores, porque eles transgridem as leis de Deus. E em que circunstâncias nos dias atuais estamos vivendo hoje? E a Bíblia até diz que no dia da volta de Jesus a este mundo será como nos dias de Noé. Ei, será que nós não estamos vivendo já parecido com o tempo de Noé? Onde as pessoas planejam suas vidas
matrimoniais, o trabalho, né? A forma como eles vão lidar com a vida, de todas as formas, sem contudo querer obedecer a Deus, né? Casam, dão os casamentos, fazem grandes banquetes, comem e bebem, mas esquecem o principal, conforme diz a palavra de Deus: quer comais ou bebais, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Pois bem, sobre a história de Noé, a gente tem que ter uma reflexão muito boa a respeito disso. Sabe por quê? Porque o que aconteceu nos dias de Noé, que a terra foi destruída pela água, né? Tudo que tinha sobre a face da terra foi destruído pela água. Para os últimos dias, a Bíblia está dizendo que haverá fogo e enxofre. Então, tal aqui em Isaías disse que, né? Por isso os moradores da terra serão queimados. Na época passada, aqueles que não quiserem se redimir, não obedecer a Deus, no quesito de se prepararem para ajudar na construção da arca, entrar na arca, não seriam salvos, seriam destruídos pela água. Assim também seria, né? Será na prestes da volta de Jesus. Outra coisa interessante sobre a história de Noé é sobre as pessoas quando ouvia que aquele homem, supostamente numa idade já avançada, dizia que iria chover, sendo que ele, né, passou 120 anos fazendo isso, pregando cada martelada que ele dava ali naquela arca, cada tábua que era preparada, havia ali um grande sermão, era o ato de obediência de Noé. As pessoas zombavam de Noé porque diziam: oxe, nunca choveu, nunca houve dilúvio sobre a terra, somente o orvalho, como é que você disse que vai chover? Às vezes as pessoas não acreditam que Jesus vai voltar, porque você não vê que já faz muito tempo que já foi dito que ele vai voltar, você não vê que não é assim, desse jeito, é de um jeito tal e outro tal. Então só existe uma maneira correta, é a obediência, obedecer às leis de Deus, obedecer os seus estatutos. Ele disse, né, que a gente deve ensinar as coisas que ele nos tem ordenado. Todos os propósitos de Deus para os seus filhos, existem regras, né, e existem preceitos, princípios a serem obedecidos. O que acontece? Chega o momento em que a construção da arca termina. Deus faz com que de forma milagrosa os animais entrem de par em par, né? Os animais puros e imundos, a Bíblia, eu não vou relatar agora aqui em detalhes, entram na arca. Noé e sua família entram na arca. Então você pensou que ele entrava na arca quando já tinha começado a chover? Ele entrou na arca pela fé Noé fez isso, registrado no livro de Hebreu, na Galeria dos Heróis, lá em Hebreus, capítulo 11. Porque pela fé eles entraram na arca. Quando os animais entraram, em seguida eles entraram também. E acontece algo extraordinário, inspirador para a nossa vida. A porta da arca era tão pesada que somente aqueles homens que estavam ali o ajudasse Noé, além de construir, levantar para que eles pudessem então fechar a arca. Mas diz a palavra de Deus que a arca fechou sozinha, com a mão de Deus, com o próprio poder de Deus. Não foi Noé que fechou a porta da arca. E uma vez que aquela porta se fechou, olhe bem direito para mim, olha para os meus olhos, chega mais perto, deixa eu dizer um negócio para vocês. Há um significado muito grande quando a porta da arca é fechada. Nós interpretamos isso diante de outros contextos teológicos, que existe uma porta da graça aberta para mim e para você. Hoje ainda há oportunidade de salvação. Deus está à porta e bate. Deus está pedindo para entrar e morar na tua vida. E hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça o vosso coração. Crede em Deus, crede também em Jesus. Na casa de seu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele teria dito. Ele foi preparar um lugar, e quando ele voltar, ele vos receberá para ele mesmo. Promessas salvíficas para a sua vida. Escuta só. Depois que a porta fechou, depois de um tempo, realmente começou a escurecer no céu. Nuvens densas e escuras, trovões e relâmpagos. Começou a chover pouquinho. E aqueles homens que ficaram fora da arca ficaram em desespero, pensando: e agora o que eu vou fazer da minha vida? Noé, abre-nos a porta, Noé. E não podia mais ser aberta a porta, porque aquela porta não foi fechada pela mão do homem, mas foi pela mão do próprio Deus. Ei, deixa eu dizer um negócio para você. Cuidado para você não querer se arrepender tarde demais. Um dia a porta da graça vai se fechar. Um dia o Espírito Santo vai sair do planeta Terra, ou até hoje ele age, e ele comove você, ele quer converter você, convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Entra na arca. Ei, você patriarca, você que é o pai de família, o cabeça, você que quer que seja, você tem uma grande obrigação. Se não der para salvar todos ao seu redor, a humanidade, não der para salvar os colegas, faça como Noé, salve sua família. É um exemplo muito
maravilhoso, é o exemplo de Noé, salvou a família, e ali eles estavam agora dentro daquela arca e passaram 40 dias e 40 noites, até que eles pousaram novamente em terra seca. Ali eles levantaram um altar e ali eles sacrificaram a Deus. Ali ele apareceu no céu um sinal, um arco-íris, né, como forma de aliança, Deus prometendo que nunca mais iria acabar o mundo com água. E outra coisa é que aparece na história o pombo e o galho da oliveira, aonde tem um símbolo especial sobre a ação do Espírito Santo e sobre a presença de Jesus. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, aquele que permanecer em mim dará muitos frutos. Permaneça em Cristo, entre na arca. A despeito dessa história, tome como exemplo tudo que de exemplar que Noé fez na vida dele, obedeceu. Obedeça também a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Tome essa palavra para você, toda essa história que aqui contei, que sirva de inspiração para você se voltar para Deus antes que seja tarde demais. Jesus está perto de voltar, e a Bíblia diz que assim como nos tempos de Noé, que todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, assim será a preste da vida do Filho do Homem. Entregue a sua vida a Jesus e ore comigo mais uma vez. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado, Senhor, porque a exemplo de Noé, nós podemos entender que o Senhor tem um plano salvífico para a nossa vida. A tua graça está ainda com as portas abertas para que, mediante nós aceitarmos o seu perdão, o sacrifício, você como nosso único e pessoal Salvador, nós teremos a oportunidade de salvação de vida eterna. Entrego a vida de todos que nos ouvem e todos os familiares dessas pessoas. Abençoa as nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.